Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 3.0. Vamos chegando então para darmos continuidade ao nosso estudo deste livro tão importante. Vamos nos preparando então para que a gente possa aprofundar nos ensinamentos. Bom ver vocês aqui. Vai colocando no chat aí 0 a 10, como é que vocês estão hoje? Coloca no chat de 0 a 10. Como você está hoje? Eu separei uns pontos aqui para conversar com vocês, está no computador, então se eu olhar aqui, ó, é porque eu estou olhando para as anotações no computador, certo? Então nós vamos estudar hoje, né, para quem chegou agora, lembrando, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Nós vamos estudar hoje capítulo 4, parte 1. Cada capítulo eu percebi que dá para fazer em 2 partes aproximadamente. Os temas que são tratados em cada capítulo, pela quantidade de assuntos, né? Alguns capítulos têm mais questões, né? Alguns capítulos têm mais temas, ou os temas são muito variados. Aí talvez a gente dure 3 lives por cada capítulo, ou 2, tá? Eu acredito que esse capítulo 4 dá para fazer em 2 lives. E aí a gente vai trabalhando, tá? Naquilo que for possível, dependendo de como fluir as explicações, tá? O capítulo de hoje, o nome dele é Interpretação de Papéis, as muitas faces do ego. E isso realmente é algo que nós precisamos ficarmos atentos, tá? Porque o ego ama se identificar com papéis. E acredita que esse papel é quem ele é verdadeiramente. Um exemplo muito nítido disso é quando as pessoas se identificam, por exemplo, com a identidade de pai e de mãe. A identidade de pai e de mãe. E aí depois não consegue sair mais disso, ou fica tão absorvida nisso que as outras coisas paralisam, como por exemplo a identidade de marido, a identidade de esposa. A pessoa fica tão no papel de mãe que esquece de ser esposa também, fica tão no papel de mãe que esquece de ser a profissão dela também, e por aí vai. Não é só mãe, é qualquer identidade que você está plenamente identificado. Na área das terapias, isso é muito comum. A pessoa entra num caminho espiritual, aí ela idealiza uma identidade, um papel de como ela deve ser, ou terapeuta. Aí, o papel de terapeuta. Aí a pessoa não consegue sair mais disso, ela fica tão presa no personagem que não consegue sair disso. Aí, por exemplo, ela tá com o namorado, ela tá com o marido, e ao invés de ser namorada, ao invés de ser esposa, ela fica querendo ser terapeuta do marido, terapeuta do namorado. E isso bagunça o relacionamento. Ou, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma transição de carreira,
Imagina que ela é, sei lá, eu caí nessa armadilha, ok? Vou dar o meu exemplo então, tá? Eu fiz a transição de carreira da educação física para as terapias, né? Para quem não sabe, a minha primeira formação é educação física. Trabalhei, inclusive, mais de 10 anos na área e 7 anos aproximadamente de personal trainer mesmo, na academia. Tá? E quando eu comecei a fazer a minha transição de carreira para a área de terapias e eu comecei a entrar nesse mundo da espiritualidade mais a fundo, eu me identifiquei com o personagem, né? Me identifiquei muito com esse papel e com esse personagem. Aí o que acontecia? Quando eu estava atuando nas duas áreas, né, no processo de transição, eu ficava sendo terapeuta dos alunos de personal. Isso começou a bagunçar minha relação com eles, porque desviava dos assuntos, desviava daquilo que era a minha função naquele momento. Não era minha função ficar filosofando ali com os alunos. Minha função era passar o treinamento. E desviava. Por quê? Eu já estava muito identificado com o personagem, com o papel. Aí depois, a mesma coisa. Aonde ia, ficava sendo terapeuta das pessoas, da minha família, os amigos, tudo. Aí o que acontece? As pessoas se afastam. Por quê? Porque você ficou o bitolado, entrou num papel muito grande. Muitas pessoas passam isso com várias áreas. Já citei, por exemplo, o vegano vegetariano. Se identifica tanto com o papel também, com o personagem, que depois sai querendo converter todo mundo e só fala nisso e não fala mais nada disso. Também. A pessoa quando entra em algum caminho espiritual e fica deslumbrada, também entra no personagem, depois é só isso, não consegue transitar. Muitas pessoas sofrem nas suas vidas porque não conseguem transitar em papéis diferentes. E nós precisamos transitar em papéis diferentes sem perder o nosso centro. Sem perder o nosso centro. Por exemplo, tem muitos casais que brigam muito. Por quê? Vamos supor que a mulher, ela trabalha no meio corporativo, ela trabalha com vendas, ou ela tem um cargo de gerência, seja o que for. E lá no trabalho dela, ela precisa ser yang, ela precisa ter pulso firme, ela precisa, sabe, ter um lado de guerreira ali ativado para dar conta da demanda dela no trabalho, para manter, né, as coisas funcionando. Aí ela se identifica com esse papel. A empreendedora, a líder, por exemplo. Quando ela chega em casa, se ela não sabe transitar de papel, se ela está muito identificada com o papel que ela cumpre ali, que na verdade o que ele fala no livro é uma função. As pessoas se identificam com suas funções e tornam ela uma identidade, um personagem, um papel, e aí não sai mais disso. Se essa mulher chega em casa e ela não sabe transitar para entrar no papel ali da donzela, da princesa, da esposa, da amante no sentido de amor, né? De pessoa na função de amar e ser amada, vai dar problema, porque ela chega em casa, ela já começa a liderar o marido, dá bronca naquele espírito empreendedor, dá problema. Mesma coisa comigo. Eu tenho múltiplas, eu sou multidimensional no instituto.
multidimensional no Instituto. Eu sou o empresário, empreendedor, o professor, o terapeuta, o do marketing também tem múltiplos papéis no Instituto. Se eu vou atender o paciente e eu estou identificado com o papel do empreendedor, dá problema, porque é uma linguagem diferente, é uma energia diferente, é mais yang, mais espírito mais do masculino. Quando eu vou atender a pessoa, eu tenho que ajustar o papel, entrar na função terapeuta e ajustar a minha identidade para isso. A linguagem muda, o perfil de palavras, de comunicação, a intensidade da voz muda, o tipo de sentimento muda, muda tudo. E o arquétipo muda também, porque aí você sintoniza com outro arquétipo. E as pessoas apanham nesse sentido e ficam em papéis errados, em lugares errados, papéis errados em situações diferentes na vida. Da mesma maneira, se quando eu tiver no meu processo de lançamento, eu estiver empreendendo, eu estiver numa função de vendas, dos cursos, seja o que for, eu não posso estar no arquétipo e no papel do terapeuta, senão afeta o resultado. Eu tenho que entrar no papel do empreendedor, do vendedor, do empresário, negociante, seja o que for, é outro arquétipo. E muitos, por exemplo, por que muitos de vocês não conseguem, muitas vezes, fazer a parte profissional do trabalho de vocês para quem é terapeuta? Vocês não conseguem se divulgar, muitas vezes, organizar esse lado profissional. Por quê? Muita identificação com o papel de terapeuta. Quando você vai mexer com as mídias sociais, quando você vai pensar na área das terapias como uma profissão, você não pode pensar com a cabeça de terapeuta. Você tem que desidentificar dessa identidade de terapeuta, só que seu ego se apoiou demais nisso, e você precisa entrar num outro arquétipo, num outro perfil psicológico, da empreendedora, da comunicadora, da professora. Entende? Por exemplo, quando eu estou dando aula, é o papel e função do professor. Eu não posso, a não ser no momento que eu vou fazer uma intervenção ali, eu não posso ficar apoiado no papel do terapeuta, senão é aquelas aulas que você vai que o professor fica fazendo terapia em grupo ali, terapia individual durante a aula. As outras pessoas cansam, desvia. Não é atendimento individual ali, exceto quando está de forma didática no processo de ensino. Aí tudo bem. Mesma coisa. Por que muitas pessoas apanham no relacionamento de casal? Porque a pessoa ela entra no relacionamento de casal com o papel, o personagem que ela desempenhava ali na família. Não vai dar certo, porque na família ela desempenha um papel infantil. Quando eu vou lá nos meus pais, eu entro um pouco num papel do filho. A gente polariza. Com os nossos pais, a gente polariza um pouco na criança. Não tem como. Os nossos pais vão olhar sempre a gente como criança. E você quer receber dos seus pais. E tá tudo certo. Polariza um pouco. Para você receber, você se põe no colo deles, recebe os cuidados, a ajuda, tá tudo certo. Tem gente que polariza errado, né? Polariza na mãe e no pai dos pais, por isso que dá problema.
Com seus pais você precisa se permitir ser o pequeno, o filho, se joga no colo deles, né? Sem se identificar com o personagem, senão aí você fica só no recebimento, não tem a maturidade na relação, né? Aí a pessoa leva isso para a área de casal, ela vai para a área de casal com o mesmo papel, o mesmo personagem que desempenhava na família. Vai dar problema. Na sua família, entenda o seguinte, ó. Na sua família, você é príncipe ou princesa, eternamente. Não tem jeito. Quando você vai encontrar seu pai e sua mãe, você é um príncipe. E você se torna uma princesa no papel ali. Eles que são o rei e a rainha lá no território deles. Agora, quando você vai para sua casa, para sua família, aí você é o rei, aí você é a rainha e você precisa fazer esse ajuste de papel. Se você vai para sua casa ainda na princesa ou ainda no príncipe, dá problema. Dá problema. E as pessoas elas têm dificuldade de fazer essa modulação. É um paradoxo. Por que é um paradoxo? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você precisa ajustar o seu papel e a sua função, dependendo do ambiente que você está, você não pode ser uma pessoa de máscaras. É aí que está a dificuldade e o paradoxo. Porque você também não pode sair da sua essência. Você não pode ser uma pessoa em cada lugar ao ponto de você vestir uma máscara só para ser aceito e para se adaptar. Você sabe fazer o seu ajuste psicológico para entender a função que você tem em cada ambiente, mas você mantém a sua verdade, você mantém a sua essência. A sua essência fica ali enraizada, inabalável. Tem pessoas que circulam nos relacionamentos e nos ambientes e perdem o contato com a sua essência. Ela põe uma máscara total que desconecta totalmente com a sua essência. Aí não dá certo também, aí é o exagero, é o outro lado da moeda. Um lado da moeda é quando você está totalmente identificado com o papel e você não sabe fluir na vida. O outro lado da moeda é quando você se perde para ser aceito nos papéis e nas máscaras. Entendeu? À meia-noite em Paris, qual que é seu nome para eu guardar? Aliás, eu não sei se é um Instagram profissional. Uma dica, tem que ter o nome de vocês, ok? Tem que ter o nome de vocês, profissionalmente falando. Quando você diz desidentificar de um papel, como que seria isso na prática? Não agir no papel da terapeuta e sim a empreendedora. Na prática, é você não estar absorvida por um personagem que você acaba colocando como se fosse você, a sua identidade. É igual você pergunta para uma pessoa, quem é você? Ela fala, eu sou um engenheiro. Eu sou um engenheiro. Você não é um engenheiro. Você está engenheiro na sua profissão. Você é muito mais do que isso. Se a pessoa está identificada com o papel, ela vai na família, só fala de engenharia. Ela vai sair com o rapaz vai sair com uma esposa, só fala de engenharia. Vai no futebol com os amigos, só fala de engenharia. Está identificado com o papel. A pessoa da espiritualidade. Vai lá na família, só fala disso. Vai na família, só fala disso. Vai com os amigos no cinema, só fala disso. Vai não sei o que, só fala disso. Só fala disso. Tá identificado demais com um personagem. É só um papel, uma função que você está cumprindo. Entenda assim, ó. O seu verdadeiro eu, Carolina,
Vou usar, na verdade, o seu exemplo que você falou de terapeuta e empreendedora. São competências diferentes, são um perfil psicológico diferente. E a gente precisa saber transitar. Quando você está na empreendedora, é um tipo de recurso emocional diferente. Você tem que ter afinco, a sua linguagem, você tem que ter a força de guerreira, você precisa olhar para os desafios, é um outro tipo de competência emocional, de habilidade também a ser executada. A comunicação tem que ser mais forte, assertiva, perfil de liderança. Quando você está na terapeuta, já é mais você precisa ter já uma energia mais de acolhimento, da empatia, da conexão, você saber transitar nas competências emocionais, padrão de pensamento, padrão de palavra, de ação. Entenda assim, pensa assim, o ego, imagina assim, é como se fosse uma peça de teatro. É como se fosse uma peça de teatro. O ator que vai desempenhar um papel, ele precisa saber transitar nas competências emocionais, mentais e de comportamento, de energia, sinérgico com aquele personagem e com aquela função. Se tiver desalinhado, a peça não dá certo, o filme não dá certo. Se é um vilão, imagina, é um vilão. Aí o vilão tá lá, começa a fazer o bem para as pessoas. Tá fora de panorama, não tem jeito. Ou é um herói, e o herói começa a fazer um monte de coisa errada, atrapalhar todo mundo, prejudicar por motivos egoístas. Tá fora de quadro. E muitos de vocês estão fora de quadro na vida de vocês. Entenda o seguinte, você pode transitar nos papéis da sua vida sem se identificar. Por quê? Porque você precisa acessar o seu verdadeiro eu, que está acima de tudo isso. O ego precisa o tempo todo ficar se identificando com papéis para ele se definir. Por exemplo, você começa a correr. Você vai se deixar, você começa a se identificar com o papel da corredora. A corredora. Aí você pode muitas vezes ficar bitolado nisso e só ficar nesse papel. E aí começar a atrapalhar todo o resto. Se você não souber transitar. Só que aí vocês precisam entender o seguinte, né? Se desidentificar totalmente a ponto de você acessar o seu eu maior, que está acima de tudo isso, é um processo mais avançado do caminho espiritual. Num primeiro momento, o que vocês vão precisar fazer? É sair, se desidentificar de papéis limitantes e migrarem para papéis mais fortalecedores. Para depois você se desidentificar como um todo, para você se sintonizar com o eu sou, o seu eu maior, o self, a centelha divina. Então, no primeiro momento, você, por exemplo, tem que sair da vítima. Esse é um papel que você precisa transcender. Todos nós. Vítimas não vencem. Um outro papel, a fracassada. Um outro papel, a culpada.
o culpado, o depressivo, a depressiva. Por que muitas pessoas não conseguem superar depressão ou vício? É muito mais difícil quando se tornou uma identidade da pessoa. Ela se define como a depressiva, o depressivo, a viciada, o viciado. Se isso se tornou uma identidade, se ela acredita que ela é isso, é muito mais difícil de liberar. O que o Tony Robbins fala, que a gente estudou? Você precisa então ativar na sua vida a identidade oposta. Vamos supor que você tem, eu já vi isso num amigo meu, por exemplo. Quando ele está nessa identidade, ele tem questão de vício. Quando ele está nessa identidade do atleta, que ele tem uma puxada nisso, ele não usa droga. Agora, quando ele se distancia da identidade do atleta, ele recai. Ou seja, são identidades que competem. Então, qual que ele tem que se apoiar? Ele tem que entrar num caminho para ele se identificar, neste momento, com a identidade do atleta. Para depois ele, num processo de iluminação espiritual, ele entender que, na verdade, ele não é nenhuma dessas duas coisas. Então, se você está no arquétipo, seja o depressivo, a depressiva, seja o viciado, a viciada, a identidade do o atleta, a atleta, colabora, porque vai no sentido oposto. Ajuda. Por exemplo, se a pessoa está plenamente na identidade do atleta, não cabe usar droga, não cabe. Tem conflito com a identidade. A mesma coisa, vamos supor que você está na identidade de vítima. Qual o próximo passo que você precisa mudar? A identidade, um espírito de guerreiro, um espírito de guerreira. Pensa nos vikings. Os vikings jamais, em hipótese alguma, eles se permitiam se vitimizar, porque era uma desonra. Eles não iam lá para Valhalla lá, uma desonra expressar um tipo de fraqueza nesse sentido. Não cabe na identidade deles. Então, se você é a vítima, a agredida por todo mundo, já instala um espírito guerreiro, um guerreiro da paz, né? Que vence a si mesmo, não que vence o outro, que vence a si mesmo. O guerreiro no sentido espiritual é quem vence a si mesmo, não quem vence o outro, vence os seus próprios desafios. Então, qual é a identidade que te ajuda nesse momento? Para você usar ela de forma intencional, livre de identificação. Aí você usa o ego ao seu favor. Usa o ego ao seu favor. Não é? Por exemplo, eu tô aqui com vocês. Eu visto a identidade do professor. Você precisa saber vestir, põe uma roupa de professor, se comporta como professor, se prepara como professor. Isso vai ajudar. Ativa o arquétipo. Convoca forças arquetípicas relacionadas com aquilo que você vai fazer. Não é? Mas eu não posso ficar preso nisso. Professor é só uma função para mim. Daqui a pouco eu vou atender. É terapeuta, eu não posso ficar dando aula. Eu posso explicar coisas para a pessoa, mas eu não posso ficar dando aula, senão a sessão dura 3 horas e desvia. E muitas pessoas quando vão atender ficam presas nisso, né? Percebam em transição de carreira.
Percebam em transição de carreira o quanto as pessoas apanham disso. As pessoas apanham disso. Porque estão numa carreira ali que tem uma identidade específica. Aí vai para uma outra que é outra identidade, dá uma crise na pessoa. Dá uma crise. Vai falar que não é assim. Vai falar que não é assim. Aí o que vocês precisam entender? Uma ideia central desse capítulo. Por que os relacionamentos não dão certo? Grande parte dos relacionamentos não dão certo. E não é só relacionamento de casal, não. É de família, é profissional, é entre professor, aluno, qualquer tipo de relação entre as pessoas. Por que é difícil dar certo? Porque são papéis se relacionando com papéis. E não o ser de cada um se relacionando com o ser de cada um, aquela história do namastê. Não é isso. É quem você acredita que é, a imagem que você tem de você. Aí imagina se essa pessoa tem a imagem da injustiçada, da vítima. Como é que vai ser o relacionamento se ela fizer a imagem da outra pessoa de o tóxico, o abusador, o agressor? A imagem, às vezes nem é. Só porque a pessoa falou de uma forma ríspida, pronto, já é o agressor, já é o machista. Tem muito disso, vai falar que não tem. Então, os relacionamentos têm muitos problemas, porque é uma imagem feita dela mesma, a vítima, a agredida, a injustiçada, a coitada, a tadinha, se relacionando com uma imagem que ela faz da outra pessoa. Aí é uma imagem se relacionando com uma outra imagem. Como é que isso vai dar certo? As pessoas não se conectam de coração e profundamente, porque é uma imagem projetando no outro outra imagem. Tem muita distância entre o coração de cada um. Por exemplo, eu percebo isso de muitos alunos novos, principalmente. A pessoa chega com um determinado conjunto de experiências que ela tem com outro professor. Às vezes ela se decepcionou, o professor não cumpriu o que prometeu lá, deu uns problemas com outros professores que elas passaram. Aí eu percebo que algumas pessoas já projetam em mim ali logo de início a imagem do outro professor. E aí não fica difícil uma conexão inicial ali por causa disso. É como se eu tivesse que, durante um bom tempo ali, provar que eu não sou a outra pessoa. E fica uma cobrança inconsciente. Tipo, a pessoa acabou de chegar e já tá num monte de cobrança comigo. Não faz sentido essa cobrança ser de agora, porque não deu tempo nem de começar. É uma projeção do outro professor, como se ela vê a máscara do outro professor em mim. E isso acontece nos relacionamentos de casal ou não? Relacionamento de casal. A pessoa passa uma questão ali com o ex, com a ex, depois de um tempo, aí termina, depois de um tempo vai se relacionar com a outra pessoa. E inconscientemente já joga a máscara do ex na nova pessoa. A imagem. E aí fica numa postura como se a nova pessoa tivesse que compensar o passado que ela teve com a outra pessoa.
Aí já entra com um monte de cobrança, com um monte de receio, com um monte de defesa que não tem nada a ver com essa pessoa, tem a ver com outra. Por quê? Porque ela está se vendo já como vulnerável, ela já criou uma imagem dela de vítima, de vulnerável, de assustada, de defensiva, e já coloca uma imagem, já projeta uma imagem na outra pessoa. Qual imagem? O possível traidor, o possível agressor, o narcisista. Só porque a pessoa tem às vezes a pessoa tem uma autoconfiança elevada, sabe pôr limites, sabe falar não, sabe pensar em si, não fala amém para tudo. Tem muitas projeções na área de relacionamento. É uma imagem se relacionando com uma outra imagem. Vai falar que não é? Vai falar que não é? Então, ó o que fala, ó. A maior parte das interações humanas não é entre pessoas reais, e sim entre papéis mentais. Aí eu e o outro aparecem como pai/mãe, vítima/vilão, profissional/cliente, espiritual/mundano, forte/frágil, bom/mal. Não é você falando com o outro, é o seu personagem conversando com o personagem projetado no outro. Ó uma dinâmica de papéis que quem é da constelação sabe que acontece muito. E aí você vai identificar isso na sua vida. Você vai identificar isso na sua vida, tá? Que é o triângulo do drama. Qual que é o triângulo do drama? É vítima, agressor/vilão e o salvador, a salvadora. Esse triângulo se retroalimenta. Pensa na sua família. Quem é a vítima? Quem é o vilão agressor? E quem é o salvador? Que foi puxado e aí o triângulo se instalou. E esse triângulo gera o quê? Emaranhamento. E isso vai alternando, ok? Porque aí a pessoa que está ali como o vilão, ele se sente vítima do salvador, certo? E coloca a outra vítima como o errado, como o agressor. Aí o vilão quando ataca o salvador vira o quê? Vira a vítima, não é? Aí o salvador vira outra pessoa que era a vítima, aí cria um emaranhamento gigantesco. Nas famílias isso existe em todas. E quando parece que você está levando essa máscara dos outros de todos os lados, qual o papel? Não entendi, Mari. E quando parece que você está levando essas máscaras dos outros de todos os lados, qual o papel? Explica melhor para mim. Que você está atraindo pessoas que estão projetando algo em você? Não sei se eu entendi, explica melhor para mim. Então, vamos fazer um exercício aí com vocês. Pensa na família de vocês. Quem é a vítima? Quem é o agressor? Quem é o salvador? Vai lá, sejam sinceros com vocês mesmos. Galera que está na área de terapia, via de regra, está no papel da salvadora, do salvador. Via de regra. Raras exceções que não tá.
Coloca no chat aí. Entendi, Mário. A Mari falou, por exemplo, no trabalho, pessoa refletindo experiências ruins anteriores em mim. No relacionamento, os traumas com relacionamentos passados e etc. Tá? Isso, se você está atraindo isso das outras pessoas, Mari, significa que você também está fazendo isso de forma inconsciente. Você também tem coisa ali do passado mal resolvida. A vida é um espelho, certo? Quando a gente atrai uma dinâmica para nós, significa que está em nós também. A vida é um espelho. A vida é um espelho. E o papel de vítima? Posso ser de fato uma vítima de alguém? Não. Ou eu sempre vou me colocar nesse lugar? Entenda assim. É um paradoxo também. Vamos supor que alguém te assalta, certo? Vamos supor que alguém te assaltou, te roubou ali. Existe uma parte do mundo externo onde você foi vítima dessa pessoa, ok? E a lei dos homens precisa ser cumprida. Vamos supor que alguém estupra alguém, assassina alguém. A lei dos homens precisa ser cumprida e existiu nesse plano material externo uma dinâmica de vítima e agressor, e o agressor precisa cumprir a sua função. O agressor precisa receber as consequências dos seus atos, dentro da justiça dos homens, por exemplo. É uma dimensão da realidade, certo? É uma dimensão da realidade que precisa ser cumprida. Porém, de uma perspectiva espiritual, nós criamos e atraímos 100% a nossa realidade. O agressor também criou essa realidade dele ser agressor. Por isso que ele tem a parte dele nessa cocriação e vai ter que lidar com o karma disso. Certo? Não exclui esse lado. Agora, você precisa entrar mais a fundo na sua consciência e aprender, identificar, tomar consciência do como e do porquê você atraiu e criou isso para você. É aí que está o ponto. E se você não resolve esse lado, daqui a pouco vem outro agressor de novo. Ele vai ter, o próximo agressor vai ter que lidar com o karma dele, com a lei dos homens, seja o que for. Também. Aí, se você não resolve isso, vem um terceiro agressor. E de novo, o terceiro agressor vai ter que resolver o karma dele, as coisas dele, as consequências, e lidar na justiça, seja o que for. Então tem um lado seu que é vítima. Mas por quê? Porque você está se agredindo inconscientemente. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que... Eu já atendi mulheres que tinham esse problema de atrair homens abusivos e agressivos e às vezes batia nela e tudo mais. Indo mais a fundo na consciência dessas mulheres, existia ali uma grande carga de culpa, por exemplo, ou uma lealdade com o ancestral, onde inconscientemente ela estava buscando se punir e se agredir inconscientemente por meio das outras pessoas. Ela estava criando essa realidade. E se ela e o outro ponto, se ela não sai desse magnetismo e ela não sai dessa identidade de vítima, ela vai continuar atraindo o agressor, porque é uma ressonância. Sangue atrai
tubarão. Se você jogar um animal na floresta, aquele que é mais indefeso, aquele que tem mais medo, é aquele que vai ser caçado. Exala um odor que os agressores adoram. Quem que recebe mais bullying na escola? Os mais vulneráveis, aqueles que mostram mais medo, aqueles que ficam mais afetados pelo bullying e por aí vai. Entenderam? Ó, todo relacionamento meu, eu projetei meu pai quando eu julgava ele, encontrava homem igual ao meu pai. Exatamente. Eu ficava de vítima. Sim, é assim mesmo. Assim mesmo. Eu fui a salvadora da família toda, me anulava. Então, agora que aprendi a dizer não e cuidar, virei a vilã. Exatamente. E virou a vilã perante quem? Perante a vítima. A vítima, o próprio Bert Hellinger fala, vítimas são as pessoas mais perigosas. A vítima são as pessoas mais perigosas. São aquelas que estão a um cisco, a um passo de se transformarem nas agressoras. Por vingança. Ou para expurgar a raiva reprimida. Elas estão a um passo de se tornarem os agressores. Coloque essa regra. Todo agressor de hoje é uma regra kármica. É um ciclo de samsara. Todo agressor de hoje foi a vítima de ontem. Toda vítima de hoje foi o agressor de ontem, tá? Aí a gente entra no âmbito das vidas passadas, ok? Se você não acredita, paciência, mas isso tem influência na sua vida, na sua realidade. As vítimas de hoje foram os agressores do passado. Os agressores de hoje são as vítimas do passado que estão buscando acerto de contas. Estão buscando compensação. É uma verdade difícil de engolir. É mais fácil você achar que você teve problema nessa vida porque você é santo, você é vulnerável, mas não é. Ninguém é santo. Se puxar o currículo kármico de todo mundo, acha um monte de coisa pesada ali, complexa, hein? Pesar. Por isso que eu percebo que até mesmo professores mais avançados têm uma baita resistência em aceitar a reencarnação. Uma baita resistência. Pelo amor de Deus. Estava ouvindo uma aula ontem de um professor que eu admiro. E realmente ele é fora da curva e maravilhoso naquilo que ensina. Aí chegou nesse assunto, contorce para um lado, contorce para o outro, dá uma explicação para um lado, dá uma explicação para o outro, para não assumir essa realidade. Por quê? Porque no nosso passado kármico está a nossa maior sombra. E o ser humano foge disso, foge de aceitar isso, pelo amor de Deus. À torto e direito. Mas tá tudo bem, cada um no seu processo. Tá? Próximo ensinamento aqui, ó. Abandonando as definições pessoais. Tá? Cuidado quando você fala, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou o tipo de pessoa que... Tudo isso são prisões de papel, são histórias fixas que impedem a mudança. Pessoal, presta muito atenção nas histórias que vocês contam para si mesmo, para si mesma. Essa história que você conta é só um ponto de vista que está sustentando um personagem em você.
está sustentando um personagem em você. Por exemplo, muitas pessoas eu vejo na área profissional, elas tiveram uma experiência no passado, e aí, ó, vamos tentar uma outra coisa aqui agora? Ah, não, porque no passado aconteceu isso, eu tentei isso e não deu certo. Não. Aí fica contando essa história para sustentar o papel e a imagem de quem? Da pessoa que não consegue. Da fracassada. A fracassada ou fracassado. Não vai dar certo. Relacionamento amoroso, a mesma coisa. Tá numa relação agora, ou tá numa possibilidade de uma relação muito palpável, e fica contando historinhas do passado. Não deixa o passado morrer. Esse é um dos pontos que eu vou pegar forte no evento de sábado. Deixar o passado morrer. E ajudar vocês a deixar o passado morrer. Lógico que não pode ser leviano com o passado. Leviana com o passado de deixar os aprendizados passarem batido. Não pode. Mas depois que você aprendeu, que você entendeu, solta o raio desse passado. Todos nós precisamos fazer isso. Sem exceção. Senão, o novo não acontece. Seu novo eu não acontece. Sua nova realidade não acontece. Porque você não deixa o passado morrer. E um dos pontos são as historinhas. As historinhas. Ah, porque isso, porque aquilo, porque foi assim, porque foi assado, porque deixou de ser, foi assim, e aí... Tudo para sustentar um personagem de quem você acredita que é hoje. E é só a sua visão da história. É só a sua percepção limitada. Se você pegar 5 pessoas diferentes que estavam envolvidos na história, você vai ver perspectivas diferentes. Se você olhar de cima, então, do olhar de Deus, uma outra perspectiva totalmente diferente. Não tem uma técnica assim na hipnose? Tem a técnica na hipnose e na PNL que se chama posições perceptivas. Você vê uma situação por vários lados. O seu lado, o lado da outra pessoa e um lado neutro. E fica alternando nessas posições. Só de fazer isso, de mudar os papéis, o significado e a percepção que a pessoa tem sobre o que aconteceu muda drasticamente. Então você precisa parar de se apoiar nas suas historinhas. São só histórias. E essa história está sustentando uma carga emocional em você. Está sustentando uma carga emocional em você. Está sustentando um personagem em você. Ó, vamos lá, vou até usar aqui, ó. A Ângela. Eu passei muitos anos me dedicando aos filhos, ó, já foi para a historinha. E estando professora. Hoje vivo o momento de permitir realizar um sonho profissional, mas tem sido difícil essa transição. Pois bem, principalmente porque você tem que sair da identidade de mãe, que você ficou muito identificada. É um papel da historinha que você vai ter que sair. Você é só uma atriz que estava no papel ali de mãe. É um papel eterno nessa vida, mas você não precisa ficar preso a ele. Outro papel, professora. Ou professora é um papel que também você tem que se desidentificar. Tá? Aí mais um papel, tem que ver, deu certo, não deu certo. Que papel você entrou? A pessoa que não consegue ou a pessoa de sucesso? São alguns papéis que você precisa se desidentificar para você ter uma força diferente para avançar. Mas não é a única questão, né? Precisa ver amarras, crenças que você criou aí nesse caminho. Porque existe o que ele fala aqui, ó, papéis sociais pré-estabelecidos e que trazem um conjunto de experiência específica. Por exemplo, papéis de gênero. Homem não chora.
Mãe tem que se sacrificar. Pai tem que ser duro. Papéis de status, que é chefe, subordinado, rico ou pobre, doutor, paciente. Papéis religiosos, espirituais, profissionais. O problema não é o papel em si, o problema é a identificação rígida com o papel, onde a pessoa vira o papel. Por exemplo, o terapeuta que precisa ser sempre o gratiluz. Não pode falar firme com ninguém. É um papel, é um rótulo, é um estigma. Tem vezes que eu peguei firme no posicionamento com pessoas nas mídias sociais. A pessoa, nossa, um terapeuta falando dessa forma. Terapeuta tem que ser só só feminino, só linguagem feminina. Não. Inclusive o Bert Hellinger fala que as abordagens Yang nas terapias funcionam melhor. Quando você fala as verdades duras para a pessoa e não aquilo que ela quer ouvir só para amaciar o ego dela. O professor que não admite não saber está preso no papel. O homem forte que não chora, que não expressa suas emoções e adoece por causa disso, está preso num papel de geração. Os nossos avós, até os nossos pais, não ficaram presos nos papéis? Minha mãe ela está presa num papel que a mulher que tem que fazer tudo pro marido, até cortar a unha. Até cortar a unha, por exemplo, meu pai não corta sozinho. O remédio, ela que dá tudo, é um papel da época. É um papel da época. Cada geração tem o seu papel social. E as pessoas ficam presas nisso. Tem que estar em função. Tem que estar em função do meu pai 24 horas por dia. É um papel. Fazer o quê? Ela também tem benefício com isso, né? Ganha algo nisso, mas é um papel que ela está presa. E meu pai também. É um papel onde o marido, naquela época, tinha que virar o filho. A mãe, a esposa tinha que ser a segunda mãe. É um conjunto de crença da época. Não é? Aí pensa assim, ó. Nós escorregamos automaticamente para papéis. Isso é fato. Isso é fato. Por exemplo, como cliente, quando você vai numa loja pedir informação para a vendedora ali, você entra no papel de cliente. Você não muda o seu tom de voz, a forma como você conversa. São padrões condicionados de comportamento. Papel conversando com papel. Não é? Aí, quanto mais consciência, mais você consegue estar no papel sem ser o papel. Olha o ensinamento desse livro. Muito importante. Ó, tô recuperando no resfriado. Aí a garganta já tá pegando no fim da live aqui. Ó, o ensinamento desse livro muito importante. O monge com as palmas das mãos suadas. Bem legal esse ensinamento, ó. Um mestre zen percebe que, ao oficiar um funeral importante, suas mãos suam quando chega o governador. Ele percebe que ainda se abala com status. No dia seguinte, ele admite que ainda não está pronto para ser um verdadeiro professor.
Até o papel espiritual, como mestre, terapeuta, líder, pode estar contaminado pelo ego. É os papéis mais perigosos. O meu lugar perante vocês é muito perigoso se eu não estiver consciente. A honestidade radical em reconhecer isso é um salto de consciência. O verdadeiro professor é aquele que não depende do papel de professor para existir. Sim. Traga isso para o terapeuta, o constelador, o hipnoterapeuta. Você é maior que o seu crachá espiritual. Cuidado vocês entrarem nesse papel de terapeutas de um jeito, esquecer que você é mais do que isso. Você é mais do que isso. É só uma função que você está cumprindo. E esse ensinamento do monge é perfeito. No fundo, tá todo mundo no mesmo barco. O ser humano ainda se importa muito com essa coisa da fama. Com essa coisa da fama. A não ser que você realmente esteja na presença de uma pessoa do nível de consciência muito alto. Por exemplo, a pessoa quando encontrava o Cristo, Buda, muito difícil ela ficar normal, porque a presença deles já trazia um influxo de luz na pessoa. Agora, o ser humano se importa muito com status social, não é? Vocês não vê aquela que rola nas mídias sociais lá, as pessoas acampando para ter uma foto com o Carlinhos Maia, ou não sei o que, dos influenciadores de internet que você vê aí, é tudo ego. Vai falar que não é ego. É um ego colocando muita relevância num outro ego. Vocês acham que a vida dos famosos é uma vida maravilhosa? Tem muitos famosos que dariam metade da fortuna deles para voltarem a ser anônimos. Vai falar que não é verdade? Tem muitos famosos que dariam quase tudo da fortuna deles para conseguirem voltarem a serem anônimos, para poder ir na padaria sem ninguém encher o saco. Não é? Para conseguir tomar um café no shopping sem ninguém parar para azucrinar a pessoa. Não é verdade? Então. Pois é, tem os dois lados da moeda. Certo? E aí, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu quero que vocês reflitam. É um exercício importante. Com base em tudo que eu expliquei aqui até agora, tá? Qual é o papel que você acredita que você está mais presa, que você está mais preso? O papel que está mais te afetando no momento, que você precisa transcender. Qual o papel emocional, ou papel social, ou da família, ou do trabalho, seja o que for. Qual é o seu? Reflete por um tempo aí e vê qual que vem. Qual que vem para você? E coloca esse personagem no chat. Põe esse personagem no chat. Seja sincera, seja sincero com você, que esse é o caminho da solução. Esse é o caminho da solução. Coloca aí. Qual que é o principal que você precisa transcender? Salvadora, mãe e esposa. Vítima. Que bom que você está trazendo essa sinceridade com você. Já é o caminho inicial da desidentificação. Já é o passo inicial da desidentificação.
E já passa a refletir como que você pode transmutar isso. Como que você pode transmutar isso? Como que você pode assumir, para quem é vítima, assumir o que aconteceu como uma fonte de sabedoria, uma fonte de força, e não mais como um ponto de limitação, não mais como um ponto de fraqueza para você. Você precisa sair desse velho eu e ir para um novo eu, para que o seu ano de 2026 seja diferente. O seu ano de 2026 não vai ser diferente se você continuar na identificação com o mesmo personagem. Esse é um dos pontos que eu vou ajudar no workshop. Para quem não está sabendo, sábado agora, às 14 horas, vai ter um workshop prático, também com conhecimentos preciosos, para ajudar você a sair de um velho eu e ir para um novo eu. Para que no ano de 2026 você saia da velha realidade que você não quer mais viver e vá para uma nova realidade que você deseja viver. Se você ainda não está lá no grupo dos participantes, entra lá. Eu vou conduzir constelação, técnica da PNL, hipnose, meditação e conhecimentos. E para quem quiser também, não vou esconder de ninguém, não vou pegar ninguém de surpresa, eu vou apresentar a comunidade do Novo Humano, que é um projeto novo do Instituto para ajudar vocês a se tornarem uma versão mais elevada de vocês mesmos. Esse é o objetivo principal. Tá? Você sair desse nível de consciência e você ir para esse nível de consciência. Tá? Então, deixo esse convite com vocês. E por causa do evento do sábado, na quinta-feira nós não vamos ter a live do clube, porque eu vou precisar do tempo para preparar todo o processo. Ok? Então, nosso próximo encontro é sábado às 14 horas. Vou colocar o link lá no grupo. Quem já está no grupo, coloca eu. Ok? Quem ainda não está no grupo, saindo da live, você fechou a live, já manda um direct, que eu passo o link do grupo para você. Tá bom? Posso contar com a presença de vocês? Sim ou não? Coloca aí no chat. Eu quero energia para esse evento, hein? Eu tô me sacrificando, hein, ó. Tô com a saúde, né? Fim do ano, já tô na prorrogação, dedicação infinita o ano inteiro. Meu sistema imunológico já tá reclamando, mas a gente segue em frente. Missão dada, missão cumprida, enquanto não cruzar a linha de chegada. Custe o que custar. Ok? Nos vemos lá? Combinado? Maravilha, então. Então, até sábado às 14 horas, hein? Entre uns 10 minutos antes, para a gente se preparar. Beleza? Fiquem com Deus e até sábado, então. Um abraço.